Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu saúdo a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Eis-nos aqui mais uma vez neste canal para vos trazer mais uma lição da Escola Bíblica Dominical da classe dos adultos. Estamos estudando neste trimestre sobre a Igreja dos Gentios, da chamada missionária à consolidação do Evangelho entre os povos. E já estudamos 5 lições. Já estudamos a lição de número 1, intitulada A Chamada para os Gentios. A lição de número 2, a porta da fé se abre entre os gentios. A lição de número 3, a graça que alcança todas as nações. A lição de número 4, o Espírito que nos guia para além das fronteiras. E a lição de número 5, Cristo entre os filósofos. O Deus desconhecido se revela. E hoje estudaremos a lição de número 6, intitulada A Suficiência da Graça na Cidade de Corinto. É uma lição maravilhosa que traz para nós a parte final da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Lembra você que o apóstolo Paulo fez 3 viagens missionárias? Nessa segunda viagem, ele percorreu pelo continente as igrejas que ele havia fundado na sua primeira viagem e foi um pouco mais longe. Intentou ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo o impediu. Intentou ir para a Ásia, mas o Espírito Santo o impediu. Ele chegou a Troade ou Troas, e ali em Troade ele teve uma visão do varão macedônio, dizendo para ele: passa a Macedônia e ajude-nos, ou atravessa para a Macedônia e ajude-nos. Então, ele foi para a Macedônia e ali ele chegou na cidade de Filipos. Isso nós aprendemos na lição de número 4. Na lição de número 5, nós vimos Paulo chegando em Atenas. E hoje, na lição de número 6, falaremos da chegada do apóstolo Paulo em Corinto, nesta última etapa da segunda viagem missionária que fez, agora em companhia de Silas, de Timóteo, até mesmo de Lucas. E assim temos nessa segunda viagem uma equipe maior de trabalhadores e Paulo chegando em lugares mais longínquos do que os que chegou na sua primeira viagem missionária. Meu amado irmão, deixe o seu like, por gentileza. Compartilhe esta aula com outros professores e alunos e assim nos ajude a alcançar mais pessoas através do nosso canal, através de nossas aulas. São aulas simples e eu estou disponibilizando para você neste canal todas essas aulas. Você pode aqui acessar o link e ir a cada uma dessas aulas e ver o conteúdo que nós temos deixado para você, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Dito isto, nós queremos orar ao Senhor e pedir que Ele nos abençoe maravilhosamente durante a exposição desta aula. Oremos, pois, Pai, em nome de Jesus, te agradecemos a oportunidade que temos de usar este canal para transmitir a Tua Palavra através da lição da Escola Bíblica Dominical. Que o Teu Espírito nos inspire e nos oriente naquilo que iremos falar. E que Teus servos, Senhor, que vão lecionar, possam aproveitar bem cada parte dessa lição e que os alunos que estão nos assistindo possam aprender também com esta lição e ajudar o seu professor em classe. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então à nossa aula e já começamos a nossa aula com o nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 10. Atos 18, versículo 10 diz assim: porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Atos capítulo 18, versículo 9 e 10, nós temos uma palavra maravilhosa vinda da parte de Deus. Vale a pena ler também o versículo 9, que diz assim: e disse o Senhor em visão a Paulo, não temas, mas fala e não te cales. E aí vem o versículo 10, que é o nosso texto áureo, lendo novamente: porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Com estas palavras, o Senhor dá a Paulo, primeiro, a motivação para que ele não se cale, mas que ele fale a palavra. Segundo, o Senhor lhe dá a convicção de que nenhum mal
lhe sucederia. Paulo vinha de cidades nas quais ele sofreu prisões e perseguições, mas o Senhor assegura para Paulo nesta palavra: ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal. E terceira coisa, o Senhor confirma que ele terá frutos naquela cidade. Tenho muito povo nesta cidade. Com esta palavra de motivação, proteção e certeza de resultados, o apóstolo Paulo realizou um trabalho de 18 meses na cidade de Corinto. Prosseguindo, verdade prática. A graça de Deus é suficiente para sustentar o crente em meio às adversidades. Repetindo, a graça de Deus é suficiente para sustentar o crente em meio às adversidades. Vamos então à leitura bíblica em classe que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E, achando um certo judeu por nome Áquila, natural de Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. E, como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo, preste atenção, meu amado professor, pois na Almeida Revista e Corrigida está escrito assim: Paulo impulsionado pela palavra, mas na Almeida Corrigida Fiel está impulsionado no Espírito. E na NAA, na NVI e outras versões nós temos se entregou totalmente à palavra ou se dedicou totalmente à palavra. Então, entendemos pelas versões que Paulo aqui ele deixou de trabalhar e viveu então exclusivamente do ministério, sustentado pelos irmãos, e nós veremos isso durante a nossa lição. Vou repetir o versículo 5. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, ou impulsionado no Espírito, ou se entregou totalmente à palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Prosseguindo, mas, resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Amém. Vamos aos objetivos da nossa lição. Primeiro objetivo: conduzir o aluno a compreender Corinto e os desafios do Evangelho. Segundo objetivo: verificar com o aluno a missão de Paulo e a suficiência da graça. Terceiro e último objetivo: conscientizar sobre a graça de Deus diante dos desafios da vida cristã. Lendo novamente: conduzir o aluno a compreender Corinto e os desafios do Evangelho, verificar com o aluno a missão de Paulo e a suficiência da graça, conscientizar sobre a graça de Deus diante dos desafios da vida cristã, são, pois, os 3 objetivos desta lição. Chegamos então em nossa introdução. Eu alerto ao professor que está me assistindo que é importante ter uma canetinha nas mãos, é importante ter a revista da Escola Dominical nas mãos e é importante ter próximo de você um exemplar da Palavra de Deus para que você possa ler
versículos e assim compreender melhor a lição e poder transmiti-la com tranquilidade, com mais confiança. Anotações na revista nos ajudam a ministrar uma aula melhor. Vamos lá. Introdução. A fundação da igreja em Corinto, narrada em Atos capítulo 18, revela um momento decisivo da missão cristã, no qual a graça de Deus se mostra plenamente suficiente em meio a adversidades intensas. Em uma cidade marcada pela imoralidade e pelo pluralismo religioso, o apóstolo Paulo experimenta o sustento divino para perseverar e anunciar o evangelho com fidelidade. Este episódio ensina que, mesmo em contextos desafiadores, a graça do Senhor capacita seus servos a permanecer firmes e frutíferos. Corinto era um grande desafio para um apóstolo que já tinha sofrido prisão em Filipos, para um apóstolo que já tinha sofrido perseguição em Tessalônica, para um apóstolo que tinha passado por Atenas, um dos berços da cultura grega, onde enfrentou estoicos e epicureus. Agora Paulo chega em Corinto, uma cidade promíscua, uma cidade marcada pela imoralidade. O verbo corintianizar significava ter uma vida sem regras, ter uma vida de licenciosidade, ter uma vida extremamente carnal, se entregando às paixões da carne. Paulo agora tem um grande desafio e veremos nessa lição que somente pela graça de Deus ele consegue enfrentar e ganhar almas neste lugar tão difícil de ser trabalhado, neste lugar tão difícil de pregar o genuíno evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vamos ao primeiro tópico da lição, mas antes eu quero mostrar para você o mapa onde nós estamos na segunda viagem missionária de Paulo. Nós já falamos sobre o início desta viagem na lição de número 4. Paulo passou por Derbe, Listra. Aqui ele encontrou Timóteo e levou consigo para esta viagem. Paulo não foi à Ásia nem à Bitínia, mas ele foi a Troade, e depois de Troade ele foi a Filipos. De Filipos foi a Tessalônica, Bereia, passou por Atenas e agora chegou na cidade de Corinto, esta cidade que era a capital da região conhecida como Acaia. Este, pois, é o ponto do mapa onde o apóstolo Paulo chegou e que nós estudaremos nesta lição. Vamos lá. Paulo chega a Corinto, é o primeiro tópico desta lição. Vamos ao primeiro subtópico do primeiro tópico. Corinto, riqueza material e miséria espiritual. Após deixar Atenas, Paulo chega a Corinto, capital da província romana da Acaia, desde 27 a.C. A cidade havia superado Atenas em importância política e comercial, tornando-se um dos maiores centros econômicos do mundo romano. Cosmopolita e estrategicamente localizada, Corinto reunia povos de diversas culturas, mas também se destacava por sua profunda decadência moral. A palavra cosmopolita, meu amado professor e aluno, significa o seguinte: era uma cidade que reunia pessoas de várias origens, culturas, nacionalidades e crenças. O termo é formado pelas palavras cosmos e polis, que significa cidadão do mundo, ou seja, ali naquela cidade havia pessoas de várias culturas. Isso fazia com que aquelas pessoas tivessem contato com diversas religiosidades, com diversos modos de viver, e fazia daquela cidade uma cidade agitada e influenciada pelas mais diferentes correntes de pensamento. Portanto, estamos falando de uma cidade que se compararia hoje com Rio de Janeiro ou São Paulo, uma cidade grande, onde havia movimentação de pessoas por causa do comércio. Essa cidade era um centro econômico, por isso a comparamos com grandes cidades do nosso país. Assim, temos uma cidade rica materialmente, mas miserável espiritualmente. Continuando,
templos pagãos, especialmente o de Afrodite, marcavam a vida religiosa da cidade, associando culto e prostituição ritual. Historiadores antigos relatam a presença de centenas de prostitutas religiosas ligadas a esse culto. Irmãos amados, esta era Corinto, uma cidade totalmente entregue à prostituição, à imoralidade. Continuando, diante desse cenário espiritualmente caótico, Paulo chega consciente da complexidade da missão que o aguardava, anunciando o evangelho. Olha o que diz o texto sagrado: em fraqueza e em temor e em grande tremor. É o que ele diz no início da primeira carta que ele escreve aos Coríntios. E você pode comprovar isto abrindo a sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios e lendo esse texto, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 1 a 5, diz assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. E aí vem o versículo 4 que diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, vemos que o apóstolo chegou nesta cidade com bastante humildade, com todo o cuidado. Olha as palavras que ele usa: temor e grande tremor. Paulo foi muito cauteloso ao chegar em Corinto, ao falar nas sinagogas, ao se dirigir àquelas pessoas, porque ele sabia que estava pisando em um campo minado, em um lugar repleto de dificuldades das mais diversas. Então, ele foi muito cauteloso, não foi com palavras de sabedoria, mas foi com demonstração do Espírito e de poder de Deus na vida. É isso que faz a diferença, meu amado irmão, quando temos que enfrentar grandes desafios em nossa vida ministerial. Continuando, o segundo subtópico do primeiro tópico: temor humano e dependência da graça. O apóstolo traz consigo as marcas das perseguições sofridas em Filipos, Tessalônica e Bereia, além da constante preocupação pastoral com as igrejas já fundadas. A grandiosidade econômica de Corinto contrastava com sua profunda degradação espiritual, intensificando o peso emocional da missão. O apóstolo Paulo reconhece que esteve entre eles em fraqueza e em temor e em grande tremor. Ainda assim, ele não recua. Sua experiência revela que o temor humano não anula a chamada divina, mas conduz o servo a uma dependência mais profunda da graça de Deus, que se aperfeiçoa na fraqueza. É o que temos em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 9, que diz assim a palavra do Senhor: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa sorte, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Veja que Paulo aqui apresenta um contraste. Que contraste é esse, pastor Daniel? Ele se apresenta como fraco para que o Senhor possa fortalecê-lo. Ele se apresenta como alguém dependente para que Deus o fortaleça de forma tal e ele seja cheio do poder do Espírito Santo para pregar a palavra com ousadia. Fraqueza aqui não é fraqueza espiritual, não. Fraqueza aqui significa que ele sabe da dificuldade que vai enfrentar ali, mas ele crê, ele confia que Deus lhe dará graça para suportar e para vencer todas as dificuldades.
Terceiro subtópico do primeiro tópico, o início do ministério e a oposição na sinagoga. Como era seu costume, Paulo inicia sua obra na sinagoga, anunciando que Jesus é o Cristo prometido. Nesse período, diz a nossa revista, encontra Priscila e Áquila, judeus expulsos de Roma pelo decreto do imperador Cláudio. Eu chamo a atenção dos professores para o seguinte: o relato do encontro com Áquila e Priscila antecede ao relato da pregação nas sinagogas. Tá bom, amados irmãos? É só olhar no texto que vocês verão lá, que primeiro fala que o apóstolo Paulo encontrou-se com Áquila e Priscila. Este casal, juntamente com Paulo, começaram a trabalhar naquilo que era a sua profissão, que era fazer tendas. Depois, o texto sagrado nos fala que ele ia todos os sábados na sinagoga e quer saber do resultado? Muitas pessoas eram convencidas. Essas pessoas eram judias e gregas, que eram convencidas pela palavra que Paulo pregava na sinagoga. Continuando a leitura, trabalhando com eles como fabricante de tendas, Paulo une sustento próprio e missão, estabelecendo uma parceria que seria decisiva para a igreja em Corinto. Ou seja, o apóstolo Paulo, meus amados e queridos irmãos, estando em Corinto, ele trabalhou, ele exerceu a sua profissão, ele se autossustentou. Até aquele momento, ele não tinha recebido recursos de igreja para o sustento do seu ministério. Ao encontrar-se com Áquila e Priscila, que eram de mesma profissão, ele se juntou a eles e ali se estabeleceu em Corinto como um trabalhador comum, como um fazedor de tenda, já que esta cidade, a cidade de Corinto, tinha uma economia forte. Então, Paulo aproveitou aquele momento ali e trabalhou juntamente com este casal. Quero destacar para você o que está em Atos capítulo 18, versículo 4. E todos os sábados disputava na sinagoga, todos os sábados, e convencia a judeus e a gregos. Prosseguindo, com a chegada de Silas e Timóteo, trazendo notícias animadoras e apoio das igrejas da Macedônia, Paulo passou a dedicar-se integralmente à palavra. Ora, lendo na Almeida Revista e Corrigida, você não vai notar isto, mas como nos apresentamos na leitura do texto, na NAA e na NVI, você verá que Paulo, a partir deste momento, passou a se dedicar exclusivamente à palavra. E eu chamo a atenção do caro professor para um versículo que não está na revista. 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 8 e 9, diz assim a palavra do Senhor. 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 8 e 9. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Versículo 9. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. É Paulo dizendo para os crentes da igreja de Corinto: vocês não me sustentaram, eu não vos explorei. Até porque a segunda epístola de Paulo aos Coríntios é uma carta de defesa do seu apostolado. Então ele aqui está se defendendo. Olha, outras igrejas eu despojei, mas a vocês não. Os irmãos que vieram da Macedônia, e aqui nos faz lembrar de Silas e Timóteo, eles supriram a minha necessidade. Esse texto então mostra que realmente Paulo passou a se dedicar exclusivamente ao ministério, mas não sustentado pela igreja de Corinto, mas principalmente pelas igrejas da Macedônia. Continuando, contudo, a crescente oposição judaica o impede de continuar na sinagoga, preparando o caminho para uma nova etapa da missão, agora fora daquele ambiente religioso. Eu chamo a atenção dos professores para um versículo que não está na nossa revista, mas ele é de suma importância, porque ele nos faz lembrar do que aconteceu em Antioquia da Pisídia, na primeira viagem. Diz assim, Atos 18, versículo 6. Mas, resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes:
o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. Mais uma vez, o apóstolo Paulo prega primeiro aos judeus e depois aos gregos ou aos gentios ou aos outros povos. Primeiro, judeu, depois os demais povos, como está em Romanos capítulo 1, versículo 16. Chegamos então à sinopse da primeira parte da lição. Paulo anuncia o evangelho em Corinto, enfrentando oposição e dependendo da graça. Repetindo, Paulo anuncia o evangelho em Corinto, enfrentando oposição e dependendo da graça. Vamos ao segundo tópico da lição: a continuidade da missão e o encorajamento divino. Primeiro subtópico do segundo tópico: a casa de Justo ou de Tito Justo e o avanço do evangelho. Expulso da sinagoga, Paulo não abandona a cidade. Um gentio temente a Deus, Tito Justo, oferece sua casa, localizada ao lado da sinagoga, como novo espaço para a pregação. Essa mudança estratégica amplia o alcance do evangelho e confere visibilidade positiva à nova comunidade cristã. O resultado é expressivo. Muitos coríntios creem, entre eles Crispo, principal de onde? Da sinagoga, que aceita a fé juntamente com toda a sua casa. O evangelho demonstra, mais uma vez, que quando portas se fecham, Deus abre novos caminhos para a expansão do reino. Então, não podendo mais pregar na sinagoga, Deus então abre uma porta e ali Paulo prega o evangelho e muitas pessoas creem, até mesmo o principal da sinagoga crê e tem a sua vida e a vida de sua família transformada pelo poder do evangelho. Segundo subtópico do segundo tópico: o medo do apóstolo e a palavra que fortalece. Apesar dos frutos visíveis, Paulo enfrenta forte oposição e passa a temer por sua permanência em Corinto. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 3 é o versículo que nós já lemos, que diz: e eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. O peso espiritual da cidade, aliado à hostilidade crescente, fragiliza emocionalmente o apóstolo, assim diz o nosso comentarista. Nesse contexto, o Senhor lhe aparece em visão e exorta: não temas, mas fala e não te cales. E aí, amados, vale acrescentar, toda vez que nós tarjamos de verde, é porque nós estamos acrescentando o conteúdo à lição, vale acrescentar o que vem depois: porque eu sou contigo e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal. Atos capítulo 18, versículo 10. Deus reafirma sua presença, promete proteção e revela que há povo naquela cidade. Essa palavra divina não apenas consola, mas reposiciona Paulo na missão, lembrando-o de que o sucesso da obra não depende da força humana, mas da fidelidade à chamada. É Deus confirmando Paulo: não temas. E quando Deus fala para alguém não temas, é sinal que esta pessoa está temendo. Como aconteceu com Josué no capítulo 1, quando Deus o comissiona para substituir o grande líder Moisés. Deus diz para Josué: não temas, não temas, não te mandei eu. Esforça-te e tem bom ânimo. Porque imagine substituir um homem com quem Deus falava face a face, cara a cara, como diz a palavra do Senhor. Aqui Paulo demonstra temor e a palavra de Deus vem para ele: não temas, fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal. E complementou o Senhor: tenho muito povo nesta cidade, ou seja, irei salvar muita gente. Isso dá a Paulo confiança de que o Senhor estará com ele e que ele terá resultados na sua missão ali em Corinto. Terceiro subtópico do segundo tópico: graça suficiente, perseverança e transição. Fortalecido pela promessa do Senhor,
Paulo permanece em Corinto por 1 ano e 6 meses, ou seja, 18 meses, ensinando a palavra de Deus e consolidando a igreja. A experiência do apóstolo ensina que sentir medo não é sinal de fracasso espiritual, mas de oportunidade para experimentar a suficiência da graça divina. Quando o servo confia na presença de Deus, o temor é vencido e a missão prossegue. Contudo, a fidelidade de Paulo não o livraria de novos conflitos. A consolidação da igreja em Corinto logo despertaria reações mais intensas, culminando no julgamento do apóstolo diante do procônsul Gálio, episódio que revelará a soberania de Deus até mesmo nos tribunais humanos. Na verdade, Paulo não chegou a ser julgado. Paulo foi levado para ser julgado. Mas nós veremos o que aconteceu no próximo tópico, quando Gálio recebeu aqueles que acusavam a Paulo, quais foram as suas palavras e o que aconteceu posteriormente. Antes, vamos à sinopse da segunda parte da lição. Deus encoraja Paulo, fortalece a missão e sustenta a igreja em Corinto. Repetindo, Deus encoraja Paulo, fortalece a missão e sustenta a igreja em Corinto. Terceiro e último tópico da lição, Paulo diante de Gálio, a graça que sustenta em meio à oposição. Vamos então ao primeiro subtópico do terceiro tópico, a acusação dos judeus e a proteção divina. A oposição judaica em Corinto não cessou e Paulo foi levado diante de Gálio, procônsul de Acaia, sob a acusação de ensinar contrariamente à lei, ou seja, contradizer a lei de Moisés. Vamos ver o que diz esses dois versículos, versículo 12 e versículo 13, diz assim: Mas sendo Gálio procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal. Dizendo: Este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. Esta era a acusação. Versículo 14 nos diz: E querendo Paulo abrir a boca, disse Gálio aos judeus: Se houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Mas se a questão é de palavras e de nomes, e da lei que entre vós há, vede-o vós mesmos, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. Esta foi a resposta de Gálio. Continuando então a leitura, antes mesmo que Paulo se defendesse, Gálio rejeitou a denúncia, declarando não ser de sua competência julgar disputas religiosas internas. Ao expulsar os acusadores do tribunal, o governador confirmou, sem o saber, a promessa do Senhor de que ninguém faria mal ao apóstolo. Assim, Deus usou a autoridade civil para preservar a obra missionária. Cumpriu-se rapidamente aquela palavra que Deus disse ao apóstolo Paulo, que ninguém faria mal a ele naquela cidade. Prosseguindo o segundo subtópico do terceiro tópico, o espancamento de Sóstenes e o alcance da graça. Após a decisão de Gálio, Sóstenes, principal da sinagoga, foi espancado diante do tribunal sem que o procônsul interviesse. Embora o texto não detalhe as motivações, o episódio revela a instabilidade da oposição humana. Segundo alguns estudiosos, Sóstenes substituiu a Crispo, principal da sinagoga, que havia se convertido, e ele agora era um dos principais homens que levavam o apóstolo Paulo para ser julgado por Gálio. Continuando, posteriormente, um Sóstenes é citado como irmão em Cristo, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1, o que sugere uma possível conversão. Se confirmada, essa transformação reforça o poder do evangelho, capaz de alcançar até mesmo seus opositores. Isso é, a primeira carta aos Coríntios cita
uma pessoa chamada Sóstenes. Então, não há uma comprovação de que este Sóstenes da primeira carta aos Coríntios é o mesmo Sóstenes que está em Atos capítulo 18. Porém, Sóstenes é um nome raro. Não é como João, que era muito comum naquela época, e muitos se chamavam João. Sóstenes é um nome mais raro. Então, entendem alguns estudiosos que este Sóstenes, que foi espancado, pode sim ter sido salvo, transformado, e agora era um companheiro de Paulo. E Paulo o cita na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, lá no primeiro versículo, que diz: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Se realmente isso aconteceu, mostra o poder do evangelho para salvar os nossos opositores. Terceiro e último subtópico do terceiro e último tópico da lição: a suficiência da graça na experiência de Paulo. Em Corinto, Paulo viveu intensamente a suficiência da graça de Deus. Em meio a fragilidades, pressões e oposição, aprendeu que o poder divino se aperfeiçoa na fraqueza. A cidade, marcada pela decadência, tornou-se um campo fértil para a manifestação da graça. Sustentado pelo Senhor, Paulo permaneceu ali 18 meses. E uma igreja foi estabelecida. Assim aprendemos que não é a ausência de lutas, mas a presença da graça que nos mantém firmes. Como Paulo, somos chamados a confiar que a graça de Deus é suficiente para nos sustentar em qualquer circunstância. A graça de Deus, amados irmãos, ela é suficiente. Deus nos reveste da sua graça, Deus nos enche da sua graça. E quando há algo que, por mais que nós oremos, não se afasta de nós, não nos deixa, nós oramos como o apóstolo Paulo orou, porque ele tinha um espinho na carne. E ele então orou ao Senhor. E a resposta do Senhor foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, vamos confiar e depender exclusivamente da graça de Deus em nossas vidas. Sinopse da última parte da lição: a graça de Deus protege Paulo e triunfa sobre a oposição em Corinto. Repetindo, a graça de Deus protege Paulo e triunfa sobre a oposição em Corinto. Chegamos então à nossa conclusão. A experiência de Paulo em Corinto ensina que a missão cristã exige coragem sustentada pela graça e discernimento para anunciar a verdade eterna em contextos marcados por profundas mudanças. A igreja ali não nasceu em terreno favorável, mas foi estabelecida e fortalecida pela suficiência da graça de Deus. O avanço do evangelho não depende de recursos humanos, mas da presença fiel do Senhor que assegura: eu sou contigo. Que aprendamos hoje com Corinto a confiar plenamente na graça divina, proclamando o evangelho com fidelidade doutrinária, sensibilidade pastoral e amor genuíno, certos de que a graça de Deus continua sendo suficiente para sustentar e fazer frutificar a obra em qualquer tempo e lugar. Amém! Terminamos esta aula convidando você para a 7ª lição do terceiro trimestre de 2026, na qual estaremos estudando sobre quando o Espírito sopra em Éfeso. E eu quero contar com a tua presença aqui, meu caro professor e aluno da Escola Dominical, na próxima semana, na próxima lição. Aqui se despede o seu amigo pastor Daniel Rosa Dutra. Muito obrigado por estar assistindo essa aula até o final. Deixe o seu like e compartilhe esta aula com outros professores e alunos. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém e amém.